Boa noite. Vamos seguir aqui nossa meditação sobre a sã doutrina. E vamos ler aqui, continuando, né? A leitura do capítulo 3 de 1 Coríntios. Vamos seguir nosso assunto. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? A cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Irmãos, se quiserem comentar aqui qualquer assunto aqui, fique à vontade. Um outro assunto aqui. Opa, desculpa, estava ligado aqui a caixa. É um outro assunto aqui, bom aqui para a gente estar, quem sabe, comentando.
sobre a questão do templo de Deus. Nos nossos dias, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós, devido aos ensinamentos judaizantes que entraram no meio dos cristãos, que se criou uma confusão muito grande, né? Acreditando que um edifício, hoje, a pessoa aponta nesse edifício e diz assim, ali é o templo de Deus. Nos nossos dias, né? Falando-se de cristianismo. E aí muitos tendem a acreditar que ali se fala, né, que é o templo de Deus e usa esse artifício aí com os pobres fiéis lá, né, que muitos estão sinceramente enganados, usa das coisas do Antigo Testamento, de dízimos, oferta, essas coisas assim, e diz assim aos irmãos que tem que levar isso ao templo de Deus. Eu não eu participei, né, do sistema assim, diretamente, mas alguns irmãos que estão aqui, não quase todos aí, participaram, sabem bem o que é que estou falando, e aí usa de pretensão, pretexto, né, aquele edifício que eles colocam uma placa registrado lá no CNPJ, faz todo um aparato, diz que ali é templo de Deus. Então, a confusão foi feita. E nós, né, como ovelhas do Senhor, como pessoas bobas, né, caindo nessa história aí, acreditando que é templo. Ah, o templo de Deus ali, eu vou ao templo de Deus. Na verdade, o templo de Deus, nessa dispensação, nessa época da graça, que é a dispensação da graça, do mistério, o templo de Deus, ele não é um lugar físico, assim, um edifício. É físico porque é o corpo, né? Mas não é um edifício, como foi no Antigo Testamento. O templo de Deus é cada cristão. Cada cristão, aquele que já creu no Senhor Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo. Todo cristão é o templo de Deus. Além de sermos pedras vivas, colocadas em um edifício, né, que é falado aqui também, ao mesmo tempo também somos templos de Deus, moradia de Deus pelo Espírito Santo. Então, se o templo de Deus somos nós, o que a gente vai apontar para um edifício e dizer que ali é o templo de Deus? Claramente já está se apontando para um erro, porque só existia um templo, todos nós sabemos, em uma única cidade também, que nós sabemos que foi em Jerusalém. Esse templo foi estabelecido, foi edificado lá por Salomão, autorizado por Deus, foi destruído. Depois, né, esse templo já foi destruído umas 2 vezes, se eu não me engano. E, e ali era na economia, nos tratamentos de Deus com os judeus. Mas hoje já não temos mais isso. Mas devido aos ensinamentos judaicos, aí, aos judaizantes, né, que penetraram aí no meio dos irmãos aí, e trazendo coisas lá do Antigo Testamento, e os irmãos aceitando, se criou essa confusão toda, achando até que são milhares de edifícios que existem no mundo todo aí, com placas, e eles adotam aquilo como sendo o templo de Deus, sendo que o próprio cristão é o templo de Deus. É um templo colocado dentro de outro templo, né? Que absurdo. Então é isso, irmãos. É só um assunto aí, se algum irmão quiser corrigir algo também.
melhorar a fala, fique à vontade. Se algum irmão quiser tratar de outros assuntos também, fique à vontade. Aqui a gente está tratando da questão da sã doutrina, né? Isso é dos assuntos que Paulo traz para a gente também. E o cristão é templo de Deus, né? Leones colocou Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Dal, tem uma passagem, né, nos evangelhos que eu creio que corrobora aí com o assunto, que é quando o Senhor fala para a mulher samaritana, né, dando indício ali de que a adoração ia mudar, né, não era mais no tempo físico, mas eu não estou me lembrando aqui, sei que é João 4, mas o versículo eu tô João 4, agora o versículo não estou me lembrando aqui, mas vou procurar aqui rapidinho. Cadê? É esse aí mesmo. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O versículo 23 também. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura pais que assim o adorem. Então aí o Senhor dava indício, né, de que a adoração não ia ser num lugar físico, né, como os cristãos hoje pensam, né? Ou seja, o foco não é um templo, não é um prédio, não é nada disso, é a comunhão pessoal com o Senhor, né? E não tem um lugar determinado.
pegando até o gancho do assunto de ontem, né? O irmão trouxeram sobre um cristão mundano, terreno. A gente vê as indicativas na palavra de Deus que já não temos mais nenhuma, nada a ver com esse mundo. Até mesmo quando se fala do templo de Deus, que, que é o crente, se fala do arrebatamento, que os crentes vão sair daqui. Até esse templo aqui vai ser levado para o céu. Não vai ficar aqui nesse mundo. E quando a gente põe a nossa esperança aqui nesse mundo, a gente perde de vista uma posição muito alta, muito excelente que nós temos, como o irmão orou, posição que nós temos diante de Deus, como filhos, companheiros do seu filho, a noiva, né? O cordeiro, vai ser a esposa. E o cristão perder ou não estar sabendo disso, está deixando de desfrutar de bênçãos espirituais que já nos foi dada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses nossos pensamentos, né? De estar muito preocupado com as coisas daqui do mundo. Não que a gente não vá. Não estou dizendo para a gente ser indiferente, frio às coisas. Mas é que as indicações é que o próprio Senhor é que vai cuidar de tudo aqui. E ele já está cuidando. Deus é soberano. Se estiver acontecendo aqui nesse mundo, Deus já está tratando. Mas o julgamento começa pela casa de Deus. É isso que a gente deve se preocupar. É com isso que a gente deve se atentar. A casa de Deus. Que acabou virando uma grande casa com vasos de honra e vasos de desonra juntos, né? Essa grande casa. Isso aí traz muita confusão para a nossa mente. Por isso, só pegando esse gancho aí, quando os irmãos falaram, até botaram o exemplo, né, de Ló, na época de Ló. Ló, ele era um santo, né? Não é cristão, porque não está, né, nessa época, mas ele era um santo de Deus, é justo, né? É chamado de Ló, o justo, em que ele olhou para as coisas agradáveis daqui, a terra, né? E aí ele foi tendo contato, se aproximando cada vez mais, até que se envolveu na política lá em Sodoma, né? Que fala que ele estava às portas, até como um juiz, né? E o fim a gente sabe, né? Acabou a obra dele, tudo foi queimado, como aqui fala, né? Mas todavia como pelo fogo. Vamos dizer que o Senhor desceu fogo lá em Sodoma, nas circunvizinhanças lá, queimou tudo lá. Ele saiu sem nada, mas ele é chamado de Ló, justo Ló. Assim também, o cristão hoje, se ele está colocando a esperança dele aqui nesse mundo, essa, essa obra dele aqui para esse mundo aqui vai se queimar. Vai se queimar. Vai estar sendo salvo, mas vai se queimar tudo. Graças ao Senhor, né? A misericórdia do Senhor, ele sempre vai achar algo para nos recompensar. Então ninguém vai sair de mão vazia. Né? Nós cremos assim, né? Todo cristão verdadeiro, ele tem uma certa afeição pelo Senhor. E no tribunal de Cristo, ele receberá uma coroa de algo que ele fez, né? Que foi aprovado pelo Senhor. Mas é isso. O
cristão mundano ou com a mente terrena, ele está deixando de desfrutar de muitas coisas, de assuntos celestiais que são bênçãos. Até aqui. O Bruce traz algo interessante sobre esse assunto. Ele fala assim, que tinha um irmão mais velho que ele foi muito usado pelo Senhor em toda a sua vida. E alguém lhe perguntou quando o Senhor começou a usá-lo. Então ele foi indagado, né? Quando o Senhor começou a usá-lo. E esse irmão respondeu o seguinte: quando percebi que ele não precisava mais de mim. Aliás, que ele não precisava de mim. É muito interessante, irmãos, meditarmos sobre isso. Porque a carne ainda está em nós. E se começamos a fazer, né, serviços, né, trabalhamos, né, ou na lavoura, ou no edifício, né, nas coisas do Senhor, na construção, termina que pode se inclinar para essa questão de achar que é alguma coisa. Isso é um grande problema. Então vou repetir o que foi falado, o que perguntou a esse irmão. O irmão foi muito usado pelo Senhor. Quando o Senhor começou a te usar? Quando foi que ele começou a te usar? E ele responde: quando percebi que ele não precisava de mim. Aí a gente vai lá em Paulo também, né? Quando começa a divisão lá em Coríntios, né? Uns falando que era de Paulo, outros de Apolos. Paulo vai indagar: quem é Paulo? É muito importante isso, né? É Deus quem dá o crescimento. Então não existe, não é Paulo, não é Apolo, não é Dal, não é Leônias, não sou eu, não é de nenhum de nós, né? Então, uma coisa interessante, né, quando a gente pensa em trabalhar, em ser um trabalhador, em ser um cooperador útil na obra do Senhor, é já pensar assim, né, se a gente não se esvaziar, como é que o Espírito vai ter o controle? Como é que seremos um homem espiritual? Não vai ter como, né? Vai ter que ser esse homem terreno, como o Dal falou, ou mundano, ou secular, ou o homem carnal também. É isso que vai terminar acontecendo. E as divisões, que foi um dos grandes problemas aqui da igreja, né, de Coríntios, foi a divisão. Foi as divisões ali, né? Que Paulo já começa ali o capítulo, né, primeiro, né, já falando das divisões. Que ele ouviu falar que estava acontecendo as divisões. Depois ele vai aqui para o 3, falando também de um problema de divisão. Então, é isso que acontece. O adversário quer isso, ele quer dividir, ele não pode tirar uma alma, né, que está salva, porque foi o Senhor quem a salvou. Então ele não pode alterar isso. Mas ele vai querer alterar a comunhão, principalmente entre irmãos. Entre irmãos. E aí o que ele vai introduzir? Igual ele introduziu aqui na igreja de Coríntios. A sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, ela é muito convidativa, é muito aceitável, é na empresa, é na escola, todo mundo está no mundo aí pregando sobre a sabedoria humana, filosofias, né, toda a ciência. Então, a gente termina crescendo ouvindo que isso é muito bom, que isso é muito importante. Meu filho vai ser um doutor, meu filho vai ser um juiz e tal. Então tem que estudar muito, tem que ter muita sabedoria, tem que ser uma pessoa intelectual. Eu estou falando que isso é um problema, né? Para quem pensa assim, ainda pensa que tem que se preocupar um pouco com essa vida aqui, que quer estudar e quer fazer alguma coisa. Não, isso é lícito, né? Isso não é pecado. Mas agora eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu não posso trazer isso para a Assembleia. Como Paulo vai falar, eu não vim a vocês com sublimidade de palavras. Paulo não ficou escolhendo aquelas palavras do dicionário, vou trazer aquela mais difícil, porque aí todo mundo vai perceber que eu estudei aos pés de Gamaliel, né, que eu sou muito estudado, então agora eu vou falar só palavras difíceis. E com certeza Paulo sabia muitas palavras difíceis, certamente.
porque ele estudou realmente aos pés de Gamaliel. Então, ele mesmo falava que ele era fariseu de fariseu, e que eles estudavam muito, principalmente a questão da lei. Mas Paulo vai falar, né? Eu não podia trazer a sabedoria humana, porque a fé de vocês tem que estar apoiada no poder de Deus, e não na sabedoria humana, né? E o que aconteceu em Coríntios? Foi justamente isso, foi permitir que essa sabedoria, a filosofia, os príncipes judeus, os príncipes, né, gregos também, e foram os próprios que crucificaram o Senhor, né? São os príncipes, né? Os sábios, e eles trouxeram o engano. Então, a sabedoria, como foi lido aí, a sabedoria do homem, a sabedoria do mundo é loucura para Deus, não tem nada a ver com as coisas de Deus. Então é necessário um estado de espírito correto para que a gente possa realmente ser dirigido pelo Senhor. Porque não adianta, né, estar fazendo a obra. Eu posso até fazer uma obra para Deus, mas se não for a obra de Deus, se ele não for o autor, né, vai sofrer detrimento, né? De qualquer modo vai ser salvo como pelo fogo, mas vai sofrer detrimento. Ao invés de trazer crescimento, né, para a Assembleia, é tão grave que, além de não trazer crescimento, ainda traz, destrutivo, né? Vai trazer coisas ruins, a ponto de trazer contaminação. E aí a Assembleia passa a ficar contaminada porque eu estou fazendo obra para Deus e não obra de Deus. Estou tirando algumas palavras aqui, irmãos, que não são minhas, viu? Da leitura do que eu fiz do livro do irmão Bruce, que fala sobre... Até aconselho quem não leu ainda, é muito bom esse livro do irmão Bruce sobre a carta aos Coríntios, e certamente essa é uma carta importantíssima, né? Todas as cartas são, mas essa, ela é bem... tá muito atual, né? Ela traz muita coisa para a gente ficar atento por conta do nosso convívio, né, em Assembleia. Parece, né, que aqui em Coríntios aconteceu todos os erros possíveis para o nosso, né, aprendizado. Então é interessante realmente fazer essa leitura do livro do irmão Bruce, das Carta aos Coríntios. Outro ponto interessante é que ele vai trazer a solução, né, para os problemas que aconteciam lá em Coríntios, e isso daqui é muito interessante, essa frase que o irmão traz. Tem uma visão correta de nós mesmos. Que visão é essa? Entendendo que nós não somos nada. Nós não somos nada. Precisamos ver a carne em nós. Olha que interessante. Precisamos ver a carne em nós. E Cristo em nossos irmãos. Ele vai falar sobre várias coisas aqui, mas para mim ele chamou muita atenção. Essa primeira citação dele aqui. A visão correta que o cristão precisa, que está vivendo em Assembleia, ele precisa ter dele mesmo, né? Qual a visão que nós temos que ter? Nada somos, a carne está em nós, né? Ver a carne em nós e sempre ver Cristo em nossos irmãos. A outra... Opa! Não, Zac, só vou ler mais alguns versículos aqui que vai fechar esse pensamento seu no meu entendimento. Que você começou falando né?
versículo 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas mas Deus que dá o crescimento. E aí a gente pula para o versículo 19, o versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios na sua própria astúcia. Não. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Apolo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Só reforçando essa leitura para fechar o pensamento do irmão. É isso mesmo. E aí o irmão Bruce ele vai falar também sobre o que está aí nessa leitura, né? Para a gente tomar muito cuidado para não colocarmos nossos irmãos em pedestais, né? Porque isso tende a acontecer, é muito normal, irmãos, essa inclinação quando estamos em assembleia ou reunidos já há algum tempo juntos, e aí vai ter irmãos que serão mais usados, né, na palavra, principalmente, na questão de ensinamento ou de fala, e aí costuma aquele irmão ficar sempre em destaque, e outros irmãos elogiando aquele irmão, aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo, quando aquele irmão fala, ou quando aquele irmão vem, quando aquele irmão falta na reunião, como fica chato, faltou não sei o quê. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é da carne, né? A carne ainda está em nós, e aí daqui a pouco cria-se partido. Foi isso que aconteceu lá em Coríntios, e foi acontecendo em várias divisões, e acontece o tempo todo. Aí cria-se partido. Aí eu gosto do irmão A, o outro eu gosto do irmão B, o irmão C é muito melhor. A mesma coisa que aconteceu em Coríntios, e que ao longo da história da igreja isso aconteceu várias vezes, e não vamos achar que agora nós somos melhores do que todos esses irmãos, e agora conosco não vai acontecer. Negativo, tá? Estaremos pensando errado. Isso continua acontecendo, e é muito importante estarmos vigilantes, tanto o próprio irmão, que tem irmãos também que gosta de querer tomar o centro, tomar o lugar do Senhor. Tem irmãos que infelizmente costumam e gostam de fazer isso, e tem outros irmãos que vão querer, né, e mesmo aquele que não gosta de ocupar esse espaço, vai ter irmãos que vai querer colocar ele no pedestal. E isso vai trazer uma grande fraqueza, tristeza para o Espírito Santo, porque não é isso. A glória é somente ao Senhor. Aí que Isaac está falando, vamos dar uma lida aqui, né? É isso? Sempre gosto de lembrar um pouco antes, deixa eu diminuir um pouco mais a letra, sobre essa questão de, aqui 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo, ele, em cada versículo,
na verdade não foi Paulo, né? Mas nas divisões do versículo, acaba colocando o Senhor Jesus em cada versículo, antes de Paulo chamar a atenção para o nome do Senhor Jesus Cristo, na Assembleia em Coríntio. A gente vê aqui, no versículo 1, Jesus Cristo. No versículo 2, Jesus Cristo, ele vem falando. No versículo 3, Jesus Cristo. No 4, Jesus Cristo. Esse nele aqui a gente sabe que é Jesus Cristo também. Cristo, aqui no 6. No 7, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. No 8, nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E no 10º ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, que é o que Isaac estava falando aí, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Ele vem falando, porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado, isso chegou até Paulo, né? Pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou seja, eu prefiro Paulo, prefiro ouvir Paulo, eu acho que Paulo fala melhor. Eu de Apolo, eu estou do lado de Apolo, e eu de Cefas. Cefas aqui é o Pedro, né? Eu prefiro lá Pedro falando. E outros dizendo assim, e eu de Cristo. Esse Cristo aqui é como se esse daqui se achando até melhores do que todo mundo. Fica parecendo até que está do lado, né, da verdade. Mas aqui esses daqui estão se achando melhor do que todo mundo. E eu de Cristo. Mas estava também, era uma divisão. Eles não estavam lamentando aquilo ali. Então isso que o irmão está falando é muito importante, porque Paulo usa o nome dele e de mais 2 servos do Senhor para não expor as pessoas a qual esses grupinhos é que estavam tomando dando essa preferência para esses irmãos. Às vezes, é como o Isaac está falando aí, o irmão não está nem sabendo de nada, mas está se criando um grupo a favor daquele irmão. Nesse momento aqui, de 1 Coríntios, alguns irmãos pensam que são pessoas que estão criando, são mestres chamando discípulos para si. Não é. Isso aqui são, por assim dizer, são discípulos escolhendo os seus líderes. São os próprios discípulos escolhendo os seus líderes. Enxergando em algum homem preferência. Em outra parte, vai se falar de um homem falando coisas para chamar os discípulos do Senhor. Alguns aqui se confundem, achando que não, aqui, Paulo aqui está falando que tem uma pessoa falando coisas e assim, criando grupo. Não. Os grupos que estão sendo formados por si. E dando preferência a um homem, porque é que Paulo está dizendo. Cada um de vós diz, eu sou de Paulo. A própria pessoa que está se colocando nisso. É a própria pessoa que está se colocando. Então, como foi falado aí, né, já são 9h01, já está no horário, só para encerrar aqui, ver se algum outro irmão quer falar também. A gente tem hoje muitos irmãos aí que são preeminentes, né? São, por assim dizer, pela palavra, são guias na fé, mas a gente não pode pegar e colocar esses homens como referência. A nossa referência é o Senhor. Ficar endeusando esses irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nosso aprendizado vem do alto, não vem de irmão nenhum aqui. Se a gente fala alguma coisa,
que abre o nosso ouvido aqui é o Espírito para que a gente aprenda. A responsabilidade nossa é de dar ouvido, realmente. Se a gente resistir, a gente vai pagar pela resistência nossa. Mas quem nos ensina aqui é o Espírito Santo. E temos o Senhor, isso aí que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não existe nenhum irmão aí, como o irmão estava citando, né, livro de Bruce Anstey, que é muito bom, e realmente é muito bom. Mas a gente não vai pegar o livro de Bruce Anstey e colocar o irmão lá como se fosse, oh, é o cara aí que é, com certeza, como o irmão já está falando aí. Isso é um erro. É o Senhor Jesus Cristo. Paulo roga aqui para que a gente fale as mesmas coisas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que não haja entre nós, ou vós, lá falando dos Coríntios, dissensões, essas divisões que hoje acontecem. Eu já ouvi assim, pessoas de denominação até citar, assim, eu não vou hoje não, porque o fulano pastor não vai hoje. Então não gosto muito não daquele outro. Esse erro aí foi o que caiu aqui nos nossos dias, né? O cristianismo. Aí tem que tomar muito cuidado com as preferências. Muito cuidado com as preferências e tomar cuidado com aqueles também que vêm com palavras sutis para nós, como foi falado aí também. Irmão, se ninguém mais vai fazer alguma ressalva aí, então a gente já pode estar encerrando aqui. E na próxima semana, né, que a gente está tratando de assuntos da sã doutrina, o Senhor nos ajuda aí a continuar em assuntos, né, relacionados a isso. E então a gente vai tocando o barco aqui. Vamos aprendendo cada vez mais. Né? Então, algum irmão aí levantou a mão aí, não, né? Acho que não. A gente já pode encerrar.